E os casos praticados na internet, crimes praticados na internet, ganharam notoriedade nos últimos anos. As violências e violações praticadas dentro deste ambiente cresceram muito. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio João Carlos Nogueira, advogado. Tudo bom, João? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Prazer, Tiago. Boa tarde aos amigos do Jornal Litoral. Bom, o que tem muito se comentado é quanto ao início de uma lei que foi conhecida como Lei Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. Uma lei muito importante dessa atriz, de 2012. Ela tratou sobre esses crimes virtuais. Naquela época ela teve um conteúdo íntimo divulgado e, em questão disso, foi promulgada essa lei para poder dirimir esses conflitos. E essa lei praticamente fez 10 anos agora, né? Ela tinha uma redação com uma pena de detenção e agora com a introdução da Lei 14.155 de 2021, houve, de acordo com o anseio da sociedade, o avanço do cotidiano moderno, uma lei própria quanto a crimes no sistema eletrônico, né? Essa lei trouxe o artigo 154A, que fala sobre violação de dispositivo de informática, e também acabou trazendo nova redação a uns tipos penais que já existia no Código Penal. Por exemplo, o artigo 155, que é o de furto mediante fraude, e alterou também essa lei de 2021, o artigo 171, que é o conhecido estelionato, também voltado com esse viés, né? Com essa questão referente a crimes eletrônicos que cada vez mais cresce. Ô João, o caso da Carolina Dickmann, só para estabelecer a cabeça do nosso telespectador, a Carolina Dickmann teve um conteúdo íntimo vazado porque ela levou o seu aparelho, no caso o notebook, para uma manutenção e a pessoa pegou aquelas fotos e divulgou de forma, vamos dizer, anônima na rede social, espalhou na internet. Hoje, o tipo de crime mudou um pouco, vamos dizer, sofisticou. Hoje a gente tem até uma tal de plataforma chamada Discorda, em que crimes não param de ser praticados. Como inibir isso? Existe alguma lei que a gente possa cobrar dessa plataforma esse tipo de conteúdo? Cada vez está mais difícil o controle quanto a isso. Tem muita hospedagem de IPs ou sites aí em outros países. Também tem uma facilidade que você pode observar, qualquer cidadão pode ir até mesmo no aeroporto e adquirir um chip que ele tem uma categoria de outro país. Então, realmente, o controle, cada vez, ele avança e acaba dificultando aí com novas expectativas de coibir esse tipo de conduta criminosa. Está tipificado na lei e aí o legislador ele tenta fazer esses ajustes necessários para redimensionar tudo isso. Então, conforme o crime vai entrando, a gente também tem que ir ajustando. Isso. Aliás, tem até que corrigir. Discord, o nome da plataforma. Eu falei errado. Discord. Agora, falando sobre lei, existe, então, alguma lei específica para pegar em cima da plataforma digital ou ainda está sendo produzido esse tipo de conteúdo? Essa redação dessa lei que eu destaquei, ela traz nova redação a esses dispositivos que estão já tipificados. Certo. Então, por exemplo, isso se enquadraria nessa fraude por meio eletrônico ou violação de dispositivo de informática que está dentro desse contexto. A princípio eram penas mais brandas, agora em 2021 trouxe aí a reclusão, que seria a prisão em si, mas ainda precisa-se muito avançar, até porque o crime tem uma pena base de 1 ano e a máxima de 4, então estaria dentro do contexto de um regime aberto. E, eventualmente, se a pessoa nunca teve qualquer problema com a justiça, obviamente vai ter aí essa pena branda, digamos assim, né? Não vai, de fato, aí ficar recluso no sistema por conta desse crime, até porque é um crime que ainda não é considerado hediondo, não é um crime violento. Então, infelizmente, ainda se tem aí essa postura branda, né? Agora, claro que nós temos todo o aparato de lei que está passando por mudanças, seguindo o cronograma, vamos dizer, da evolução tecnológica. Mas existem outros desafios jurídicos para encarar esse tipo de crime, para enfrentar esse tipo de problema? Esses desafios estão sendo apoiados, estão sendo amparados pelo setor próprio quanto a isso, né? A Justiça Pública, ela direciona a investigação toda
para a Polícia Judiciária, que seria a nossa conhecida Polícia Civil. E no prédio do DHPP em São Paulo tem a de Cyber, que é a Delegacia Cibernética quanto a crimes, então é uma especializada, são 6 a 7 delegacias lá especializadas só dentro desse contexto, Tiago. Eles só trabalham quanto a isso. O estado de São Paulo é o mais rico da federação, né, do nosso país, então essa delegacia ela fica no prédio lá do DHPP e ela é uma especializada para esse tipo de crime cibernético, porque realmente aí nós vemos até mesmo na pandemia cresceu muito, então está um pouco fora aí do controle realmente de se ter um ajuste quanto a isso. Ô, João, e como é que a polícia trabalha para pegar essas evidências, seguir os passos do criminoso no ambiente digital? Como é que funciona isso? Existem alguns sistemas do Poder Judiciário, o sistema judicial, existem alguns programas que são conhecidos pela população, que seria a HERBS, essa HERBS seria a estação rádio base, ela consegue localizar o dispositivo da onde ele emite o sinal. Foi já usado para esclarecer muitos tipos de crime. Também existe o sistema Detecta, que a Polícia Civil de São Paulo utiliza, junto com os sistemas integrados do Poupa Tempo, Detran, e assim acaba localizando facilmente a pessoa, até mesmo pelo hospedeiro do IP, que é onde a pessoa vai praticando esse tipo de crime. Existem os controles também de rede social, que é feito aí essa redimensão, e acaba a polícia tendo condições com esses programas de chegar um pouco mais próximo do infrator, mas realmente é bem difícil, porque conforme a modernidade vai se avançando, isso vai ficando superado. É verdade. Quais são as medidas legais que os pais ou os responsáveis por vítimas podem tomar para garantir a proteção e buscar justiça para esses adolescentes afetados por esses tipos de crime que estão acontecendo, principalmente nessa plataforma chamada Discord? Tiago, isso é bem importante destacar, porque esses crimes, por incrível que se tem, eles ainda são dependentes de representação criminal, que seria, por exemplo, ações penais condicionadas. O que seria isso na prática, né, para a pessoa que não atua na área, não sabe diferenciar? É aquele fato da pessoa precisar representar criminalmente. Ela tem um prazo decadencial, ou seja, além do registro da ocorrência, ela tem que representar que ela quer aí promover uma ação penal que está condicionada à vítima a representar, para que isso seja promovido, avançado, para que o Ministério Público tome as medidas a partir da provocação da vítima. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha até mesmo quanto ao conteúdo da atriz global, que evitou até uma certa exposição. Então, isso é muito bom você colocar até de informação para os amigos do Jornal Litoral, que eles dependem aí de uma representação. São crimes condicionados à representação. Então, é bem importante que a vítima não deixe por si só a questão que foi realizada quanto à violação do dispositivo de informática, dispositivo móvel. O menor, então, é até mais agravante esse tipo de situação, porque está no bojo do contexto dos crimes aí tipificados na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Também vemos muitos idosos, né, que acabam sofrendo fraude. Existe aí um tipo penal, uma previsão de aumento, agravante, que chama tecnicamente falando, quanto a essa conduta, né? Salvo o crime cometido contra a administração pública, né, que seria o erário, para o particular é importante passar essa informação, obviamente, que depende de representação. Então, a vítima tem que ir, tem que registrar a ocorrência e procurar a via adequada para que isso seja, de certa forma, coibido. Sim. Até mesmo, popularmente, tem bastante crimes não voltado tanto à privacidade, mas golpes referente ao sistema financeiro nos benefícios, que teve muito crescimento. É impressionante o quanto aumentou esses crimes aí, quanto a benefícios, né? A fraude, até mesmo no sistema da Caixa Econômica Federal e outros demais. Então é bem grave mesmo, é um assunto que chama a atenção, desperta aí a curiosidade e a pessoa com a informação do jornal vai ter condições de se precaver quanto a isso. Você falou uma coisa muito importante, é muito importante, de suma importância que a pessoa denuncie e não tenha vergonha, né? Caiu nesse golpe, aconteceu isso, não tenha vergonha, vá à autoridade policial, no caso, e abra aí uma ocorrência para que todo um trabalho, polícia, justiça, faça o seu trabalho e aí a gente consiga inibir esse tipo de crime. João, agradeço demais a sua participação no Jornal Litoral nessa segunda-feira. Espero que o senhor volte sempre aqui para conversar conosco.